Senhor, nós te apresentamos a tua serva, Senhor. Eu creio que ela vai ser a tua boca neste lugar, nesse momento. Em nome de Jesus, reveste ela, Senhor, com o teu poder, com a tua unção, Senhor. E que tudo que sai da boca dela seja o Senhor falando aos nossos corações. Te louvamos, ó Deus. Muito obrigado porque o Senhor se faz presente no nosso meio. E eu creio que o Senhor vai continuar operando em nossos corações e em nossas vidas. E que nós vamos sair daqui cheias de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu não estou no nível da Maria do Carmo ainda não, mas eu agradeço a colocação. A graça e a paz, amém? Amém. Amém. É um prazer, né, estar aqui nesse encontro de mulheres. Parece que é aquela coisa que tudo vai dando errado quando vai chegando perto, né? Essa semana eu estive bem adoentada, bem gripada, né? Eu ainda estou com a voz meio estranha, a voz de ganso, alguma coisa assim. Domingo na igreja, na escola dominical, do nada, um espirro, alergia. Aí começou, alergia, e a alergia foi piorando. Quando eu cheguei, terminou o culto, eu já estava arrasada, assim, parecendo um pano de chão. Aí passei o resto da semana toda gripada, mas estou melhorando aqui, né? Agora de Deus. Foi me dado um tema, né? Não um tema, é um desafio, né? Cadê Valéria? Valéria adora um desafio. Ela está sempre inventando coisas novas para a gente, para desafiar a gente, né? Não pare de lutar contra os sistemas deste mundo. Olha, de onde é que saem essas ideias, hein, Valéria? Do céu, né? Não pare de lutar contra o sistema deste mundo. E me fez pensar e refletir a respeito disso, né? Desde que ela me convidou. E para a gente falasse um pouquinho sobre isso, primeiro eu vou começar lendo um texto. Vamos lá para Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Amém? Romanos 12, 2. É um texto bem conhecido, a gente praticamente poderia recitá-lo, né? Eu vou ler na minha versão, talvez seja um pouco diferente, mas diz assim: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Antes da gente pensar sobre o que é o sistema deste mundo, como lutar contra o sistema desse mundo, eu queria fazer uma rápida dinâmica e eu vou precisar de 2 voluntárias. Não é nada demais, você só vai responder uma pergunta assim bem rapidinho, mas quem poderia vir aqui? 2 voluntárias. Opa, Vamos mandar filho, vai. Não, só vou fazer uma pergunta, certo? Quero que vocês prestem atenção e respondam, certo? Responda rápido, Eu vou dizer o seguinte: ema. A clara do ovo se chama? Ema. A clara do ovo se chama o quê? A clara o ovo tem 2 partes, tem a clara e tem a gema. A clara chama? Tá bem, né? Vou fazer uma pergunta, certo? Não se preocupe, não é difícil. Se eu disser branco, a vaca toma leite. A vaca toma o quê? Obrigada pela participação. A vaca toma água, né? Dá leite. A gente toma o leite da vaca, mas a vaca toma água. Gente, por que a gente fez essa dinâmica? Eu queria mostrar para vocês o quanto nós somos facilmente sugestionáveis. Né? Em poucos segundos, né, eu manipulei a resposta das nossas irmãs e de vocês todas, porque todas repetiram em uníssono, né, as respostas que foram influenciadas a dar. Então, muitas vezes, a gente fala
a gente age, a gente pensa e acredita que o nosso pensamento é autônomo. A gente é levado a acreditar que o que a gente faz foi porque eu quis, que veio da minha cabeça, porque foi algo natural e espontâneo. Quando na realidade nós estamos sendo constantemente manipulados, influenciados e sugestionados. Nós somos seres humanos extremamente sugestionáveis, né? Fáceis de influenciar, fáceis de direcionar o pensamento. E isso acontece o tempo todo, né? Então, como nós podemos lutar contra o sistema deste mundo? Entendendo como ele age, entendendo como ele funciona. E o sistema deste mundo, ele está disposto, né, a nos influenciar, a nos sugestionar. Então, nós somos seres sugestionáveis no mundo sugestionável. Ele nos sugestiona, ele nos influencia. E a gente nem percebe, a gente nem se dá conta que a gente faz, pensa e responde o que o mundo quer que a gente faça, pensa e responda. E nada disso surgiu da noite para o dia. Nada disso é por acaso. Nada disso é tão óbvio assim. Isso tudo faz parte de um pensamento, de uma cosmovisão, de uma ideia que lentamente foi sendo implementada na nossa sociedade, sem que a gente se desse conta. Dizem, né, por aí, isso tem um certo fundo de verdade, porque foi baseado em experiência científica, que para cozinhar rã, tem gente que come rã, né? Sempre que se passa na cabeça de uma pessoa para fazer isso, mas há quem faça, né? Dizem que para cozinhar rã, você não pode colocar ela na panela de água quente. Ela vai se assustar e dar um pulo, né? Tem que cozinhar rã viva, dizem, né? Na verdade, foi baseada numa experiência que um pesquisador, querendo entender como funcionava o sistema nervoso dos animais, ele fazia experiências com rãs e as tinha que ser experiências com a rã viva. E não adiantava jogar a rã na água quente, que a rã se esperneava e fugia. Então ele fez o seguinte experimento: colocou a rã na água fria, como ela está acostumada a ficar no lago, né, nos cantos aí, colocou a rã na água fria e foi aquecendo o fogo lentamente. A rã morreu cozinhada, sem se dar conta, né? Então dizem que é mais ou menos assim que se faz. Mas é porque é desse jeito, né? A gente não é impactado com uma nova verdade, a gente não é impactado com uma ideia, com uma ideologia do nada. Ninguém chega assim e joga na cara da gente algo novo. Isso é dado a conta-gotas. Bem devagarzinho, a temperatura é aquecida lentamente e a gente não vai percebendo, né? A água está lá, vai ficando morninha, está uma água gostosa, né? Está agradável. E de quentinha ela vai ficando quente, ferve, e de repente nós somos dominados por aquilo e não nos damos conta. Todos esses pensamentos, eles são introduzidos aos poucos e lentamente vai tomando conta da sociedade. Eles demoram muitas vezes a chegar na igreja, né? A igreja, de certa forma, resiste um pouco, resiste por um tempo, mas cedo ou tarde ela cede. A gente observar o que era a igreja de 2 séculos atrás, como é diferente da de hoje. Como aos poucos a gente foi cedendo e abrindo mão de muitas coisas. Eu queria fazer, antes da gente entrar no texto de Romanos, eu queria fazer uma abordagem geral de como esses pensamentos entraram na nossa sociedade, como o sistema deste mundo entrou na nossa sociedade e como a gente foi engolindo isso aos poucos, sem se dar conta. E eu vou começar a história de longe, no ápice, né, na plenitude dos tempos. Quando veio ao mundo o Filho de Deus, né, contrariando todas as expectativas do mundo pagão, ele traz uma mensagem diferente, uma mensagem de sacrifício, de perdão, de arrependimento, de salvação. E essa mensagem é passada para 12 homens do interior, homens incultos, homens simples, pescadores, cobradores de impostos, pessoas que não eram bem vistas na sociedade. E esses 12 homens levaram essa mensagem adiante.
anunciaram a ressurreição do Filho de Deus e pregaram o evangelho de salvação no mundo plenamente pagão, no mundo onde imperavam as religiões pagãs, o ocultismo, as religiões gregas e romanas. E aos poucos, esses homens foram conquistando o coração das pessoas. E em pouco tempo, milhares de pessoas se converteram. Numa pregação de Paulo, 5.000 pessoas se converteram, 3.000 pessoas se converteram. E esse evangelho foi sendo levado, sempre sob a ameaça de morte, sempre no risco de serem punidos, de serem perseguidos. E o evangelho cresceu e tomou as nações. O evangelho chegou à África, chegou à Índia, chegou à Turquia por meio desses homens, por meio desses apóstolos. E aí o inacreditável aconteceu. O Império Romano, que perseguia os cristãos, converteu-se ao cristianismo. E o cristianismo se tornou a religião oficial do Império. E a cultura cristã tornou-se predominante. O mundo era cristianizado. O mundo estava sob valores, conceitos e perspectivas cristãs. E apesar dos excessos que a gente sabe que houve, né, da corrupção que aconteceu e acontece dentro da igreja, o cristianismo se propagou. Os valores cristãos eram predominantes. O mundo respirava o cristianismo. Os valores de família, de honra, de coragem, de altruísmo, de sacrifício, de companheirismo, de amor, de família, esses valores imperavam na sociedade. Nós éramos uma sociedade cristã. Até que, isso durou cerca de 1000 anos, um período que a gente conhece como Idade Média. Que é interessante, como na mente de muitas pessoas esse é um período sombrio, ruim, mau, né? Não é mais ou menos isso que está passando aí na mente de vocês? Idade Média, Inquisição, ruim, sombrio. Botaram essa ideia na nossa mente. Implantaram essa ideia na nossa mente. Que a era cristã foi uma era sombria. Ensinam na escola que é a era das trevas. Será que a nossa sociedade é mais iluminada do que foi naquele tempo? Será que não é hoje que vivemos a idade das trevas? Mas implantaram essa ideia na nossa mente. Nos fizeram crer que o cristianismo era algo sombrio. Aí, por volta do século XV e XVI, aconteceu uma revolução cultural, artística, chamada de Renascimento. O que foi o Renascimento? Foi um retorno à cultura grega e romana, uma ruptura com a igreja. Vamos romper com a hegemonia do cristianismo. A arte era cristã, a literatura era cristã, a música era cristã, tudo era cristão. Não queremos mais isso. Queremos arte, música, literatura e cultura voltada para o homem. Surge então o humanismo. Durante o Renascimento foi uma época de ressurgimento do humanismo. Vários contextos históricos estavam envolvidos nisso, mas o ponto principal é que com o ressurgimento da cultura greco-romana, Deus deixou de ser o centro da vida humana e passou a ser o próprio homem. Tudo que era produzido na época era produzido para Deus. E tudo era de muita qualidade. A música que nós temos hoje é um legado desse período. A partitura, olha que riqueza, foi criada pelos monges para louvor de Deus. Olha a música que nós temos hoje. Nessa época, o homem passou a ser o centro de todas as coisas e não mais Deus. Os valores eram humanismo e antropocentrismo. Aí você diz, e o que eu tenho a ver com isso? Tem a ver que essa ideia foi instalada em nossas mentes, de que o homem é o centro de todas as coisas. E até hoje, até os nossos cultos são centrados no ser humano. Até hoje, nós colocamos o homem como centro, como objetivo da nossa própria liturgia. As igrejas góticas, as igrejas da Idade Média, elas eram altas, oponentes, grandiosas, grandes átrios, uma arquitetura de deixar a gente de queixo caído. Por quê? Porque quando a gente entrava naquela igreja, o homem olhava e dizia, como eu sou pequeno diante de Deus. Ele tinha a sensação de ser pequeno, de ser minúsculo, diminuído, dava aquele eco, aquela igreja gigantesca.
dava aquela sensação de pequenez. Hoje o que é que a gente faz? Vamos acolher. Você tem que se sentir amado, abraçado. Venha para cá, você é importante. Olha como nós estamos humanistas. Dentro de nossas próprias igrejas, nós colocamos o homem como centro de todas as coisas. Mais à frente, o movimento renascentista deu lugar a um movimento ainda mais complexo, um movimento filosófico chamado Iluminismo. Esse nome Iluminismo é justamente para se opor à idade das trevas. Porque enquanto o cristianismo era forte e evidente, enquanto a igreja cristã tinha hegemonia, era trevas, na mentalidade deles. E a gente engole essa, né? Mas agora que os filósofos vieram com a razão, com o cientificismo, agora é a idade das luzes, né? Agora vamos acender a razão. Os valores dessa época foram o cientificismo, o positivismo, o progressismo e a instituição de um Estado laico. Os filósofos desse período, alguns que vocês já devem ter ouvido falar, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Auguste Comte, nomes que já deve ter ouvido em algum momento da vida, né? Esses filósofos enfatizaram que a única conhecimento válido é o conhecimento científico. Então houve uma ênfase na ciência, né? O chamado positivismo, encorajar que a pesquisa científica, o conhecimento científico é a fonte verdadeira do conhecimento, em oposição à revelação. Então, o conhecimento revelacional, as escrituras, não é um conhecimento válido. O único conhecimento válido é o conhecimento científico. Eles também enfatizaram a instituição do Estado laico. O que é o Estado laico? Estado, religião. Não misturamos religião com política. O Estado não tem religião própria, né? Esse foi o pensamento iluminista, porque eles tinham o objetivo de destituir o poder papal dos impérios, né? O iluminismo deu origem à Revolução Francesa, que dizia que o homem só será livre quando o último rei foi enforcado nas tripas do último padre. Né? Era o moto da religião francesa, da Revolução. E você diz, o que eu tenho a ver com isso? Tem a ver que até hoje nós defendemos que a igreja não deve se meter com o Estado. Até hoje nós defendemos que isso é política, isso é igreja. E o STF estava votando a favor do aborto. E a gente estava o quê? Num silêncio ensurdecedor. Enquanto homens pagãos, ateus, distantes de Deus, votam sobre a vida de crianças inocentes que não nasceram, a igreja está calada. Por quê? Porque nós incorporamos o pensamento iluminista de que igreja e Estado não se misturam. Nós incorporamos o pensamento iluminista de que o conhecimento científico é o conhecimento válido. Nós somos uma igreja que muitas vezes damos mais crédito às ciências do que aos milagres. Nós muitas vezes buscamos soluções científicas, terapêuticas, medicinais, mas não temos a capacidade de nos ajoelharmos e orarmos e pedirmos cura, porque intuitivamente, lá no íntimo, a gente acredita que o que vale mais é o conhecimento científico e que milagres estão um pouco ultrapassados. Esses pensamentos vão incorporando no nosso dia a dia e a gente vai aceitando essas ideias sem nos darmos conta. Isso é ensinado na escola, desde pequenininho. Isso é ensinado na televisão, isso é ensinado pela Bíblia, isso é ensinado para onde a gente for. A gente vai ver esse pensamento que se originou lá no século XVII. No dia 11 de setembro, quando caiu as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, né? Quem não lembra desse dia, desse atentado? Né? Chocou o mundo. E os repórteres angustiados, querendo saber o que é que está acontecendo, o que é que está havendo com esse mundo. E aí eles foram atrás de uma opinião interessante. A filha do pregador Billy Graham, missionário conhecido, né? Já bem renomado. E eles perguntaram, cadê Deus que permitiu isso? Onde estava Deus
que permitiu que isso acontecesse? E ela pacientemente disse: Deus estava no mesmo canto que vocês o deixaram quando expulsaram ele de suas escolas, de suas repartições públicas, quando tiraram os símbolos religiosos, quando instituíram o Estado laico, quando aprovaram o aborto. Deus estava no mesmo canto que vocês deixaram. A nossa nação passa por momentos difíceis e a gente pergunta: onde está Deus? Nós expulsamos Deus da vida pública, nós expulsamos Deus do cotidiano, porque filósofos há 300 anos atrás disseram que a vida religiosa e a vida política não estão associadas. E a gente aceitou isso. E a gente entregou nossa vida ao secularismo, ao humanismo. E a gente abriu mão dessas coisas porque a gente acreditou nisso. Porque eles botaram essa resposta na nossa boca. E a gente aceitou que o Estado é laico. Mas a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Em seguida, como consequência do avanço científico do iluminismo, veio a chamada Revolução Industrial. O mundo virou de cabeça para baixo. O que antes levava dias para ser produzido, se produzia centenas em um dia. As fábricas, o comércio, a produção, o consumo, as cidades, a vida que era no campo passou a ser nas cidades. O tumulto, o frenesi da vida urbana começou nesse período, lá por volta do século XVIII e XIX. Foi uma época de avanço tecnológico, de produtividade, de progresso, a crença no progresso, e os valores eram que o mundo é uma máquina, o homem é uma máquina, e tudo pode ser ajustado por meio de uma engrenagem. Esse pensamento até hoje nós temos. Até hoje, nós somos obcecados por produtividade. Até hoje, nós nos medimos pelo nosso trabalho, principalmente as mulheres. Quando ela está em casa, não vale nada. Mas se ela trabalha e tem uma carteira assinada, ela é empoderada. Esse é o pensamento. Pensamento no frenesi do trabalho, no frenesi da produção, no frenesi da indústria. Nós valorizamos o dinheiro, a produção e o consumo. Nós somos viciados em trabalho e em consumo. Nós gastamos o tempo que temos para comprar coisas que não precisamos, para investir em coisas que não nos farão falta. Nós queremos reduzir tudo a máquinas. E até a nossa teologia se reduziu a uma engrenagem. Quando a gente quer consertar a vida espiritual com 5 passos, 10 maneiras, 5 formas, como se fosse apenas ajustar uma engrenagem e tudo vai ficar perfeito, né? Vai ser sarado. Esses pensamentos fazem parte da nossa vida. E a gente nem lembra de onde eles vêm. A gente nem para pensar nisso. Em contraposição a esse período, quando tudo era muito mecanicista, tudo era muito automático, o homem estava muito focado em ordem, conceitos e deixar tudo organizado, né? O pensamento mecanicista, nasce o romantismo. O que foi o romantismo? O pensamento. O romantismo começou como um movimento artístico e literário. A maioria começa assim: cuidado com as artes, cuidado com as músicas, cuidado com o que se produz na cultura. A maioria começa dessa forma. O romantismo foi um movimento artístico, literário, cultural da mesma época, século XVIII e XIX, que foi muito forte, principalmente nas artes, principalmente na literatura. Todo mundo já deve ter ouvido falar ou lido muito a contragosto, 5 minutos, a Viuvinha, o Guarani, né? Muito a contragosto, já deve ter lido um desses livros. São obras do romantismo que trazem esses valores. E veja que eles são até hoje ensinados na escola, através dessas literaturas. Quais eram os valores do romantismo? Ele queria se opor à imagem de um mundo frio e mecânico da Revolução Industrial, onde tudo era uma máquina, tudo era frio, era aço, era tudo muito rígido. Eles queriam algo leve, algo fluido. Então o movimento romântico, ele enfatizou o quê? O sentimento, a valorização das emoções
o subjetivismo e o egoísmo. Então começou a olhar mais ainda para dentro do homem. Já começou antes, né? Agora olha mais ainda para dentro do homem, com ênfase nos sentimentos e nas emoções. Vocês devem se lembrar que as obras do romantismo, elas são bem melosas, né? Bem dramáticas, né? Aquela coisa, o exagero de emoções, o jovem apaixonado que está morrendo, né? Pelo seu amor perdido. Então, muita emoção, muito sentimento, era a ênfase do romantismo. E você diz, o que isso tem a ver comigo? Tudo a ver. Nós somos uma geração extremamente sentimentalista. Tem um livro muito bom, quem puder ler, que é Podres de Mimados, Sentimentalismo Tóxico. Diz que a nossa sociedade está intoxicada de sentimentalismo, excesso de emoções, excesso de sentimentos. Nós colocamos as nossas emoções acima de tudo e ser feliz é a única coisa que importa. As pessoas não estão preocupadas mais com honra, com dignidade, com valores, com família, com respeito, com palavra. Não, o que importa é ser feliz. Eu dei minha palavra, mas eu não estou feliz. Eu vou quebrar minha palavra, porque a palavra não importa. Mas isso não tem honra, isso não é digno. Mas eu não estou feliz, vou fazer assim mesmo. Porque a única coisa que importa é ser feliz. Mesmo que para ser feliz tenha que passar por cima dos valores cristãos, por cima da família, por cima da honra, por cima da tradição, por cima de Deus, o que importa é ser feliz. Isso é uma sociedade extremamente focada no sentimentalismo. E, infelizmente, isso já entrou dentro da igreja. Infelizmente. Nós temos cultos que apelam para as emoções. Jogo de luz, fumaça, música de fundo, coisas que vão deixar a gente emocionado. E se eu não ficar emocionado, Deus não agiu. Deus não falou. Se não tiver um friozinho na espinha, um arrepio na barriga, não foi um culto abençoado. Tem que mexer com as emoções. Tem que me emocionar. Porque aquilo que a Bíblia falou sobre o vosso culto racional, isso não interessa. O que interessa é o culto emocional. Eu tenho que me emocionar para que seja válido. Então os cultos apelam para as emoções. As músicas não falam mais sobre Deus ou quem Deus é, mas sim de como eu me sinto em relação a Deus. E veja que eu não estou falando de músicas que têm heresia. Não, são músicas emotivas. São músicas com foco em como eu estou, como eu me sinto. E ainda assim, é uma conduta, é um pensamento romantista. Havia um hino antigo, eu estava ouvindo esses dias, anotei aqui para não esquecer. Música do Inário. Ultimamente eu tenho tido saudade do Inário. Baixei uns CDs no Spotify, eu escuto com as meninas, elas conhecem o Inário todinho, sabe? O cantor cristão de cor. A música dizia, Santo, vocês lembram dessa música? Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso, Criador. Uma música que diz quem é Deus. Louvor é isso. Louvor é Deus, é para Ele. É olhar para Ele e reconhecer quem Ele é. Os serafins, na visão de Isaías, cantavam Santo, Santo, Santo. Louvor é isso. Música que glorifica a Deus, que diz quem Ele é, que Ele é excelso, que Ele é Criador. Aí eu vou ler uma música de hoje. Eu não vou cantar não para poupar vocês da minha mãe, mas a letra diz assim: quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, e o céu está de bronze e parece que é o fim. Aí tem um trecho que vai dizer: quando você sente medo, ao seu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Essa música, ela não é focada no moço. É no homem. É na emoção do homem. Primeiro que não sou eu falando para Deus, é Deus falando para mim. Eu vejo a tua dor, eu sei como você se sente, eu sei que você está... É a emoção do homem, ela foca a emoção, foca o sentimento.
A música não diz que Deus é poderoso, a música não diz que Deus é grande, a música diz como eu estou e como eu me sinto. E a gente canta isso, a gente fala isso, a gente prega isso. Até as nossas igrejas estão impregnadas de sentimentalismo. De onde vem esse sentimentalismo todo? Vem desses movimentos que fizeram história. E aí, todo esse romantismo, todo esse sentimentalismo levou um baque no início do século XX, quando estourou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Já estamos em 1917 até 1945. Foi um golpe da utopia de que o mundo seria pleno e o progresso seria alcançado. Porque aí não veio progresso, teve ciência, teve tecnologia, mas não teve avanço, teve morte, teve guerra, teve destruição. E aí os valores dessa época foram o pessimismo e o hedonismo. E será que a gente também não é, vez ou outra, também pessimista, como eram os pessimistas do período de guerra? Aquele pensamento de, tá tudo ruim, vai dar errado mesmo, o mundo não presta, e eu tenho que aceitar. E é isso, não posso fazer nada. Esse sentimento de eu vou cruzar os braços e eu não posso fazer nada porque o mundo está perdido. Esse é um sentimento pessimista que nasceu nesse período. Ao mesmo tempo, nasceu um sentimento oposto. O mundo está ruim, o mundo vai se acabar, vivamos e comamos que amanhã morreremos. É o pensamento hedonista. E às vezes a gente é um pouco hedonista também. Às vezes a gente está com as contas apertadas, eu vou gastar mesmo, só se vive uma vez. Mas quando a gente tem esse pensamento, né? Precisando fazer uma dieta, não, vou comer mesmo, só se vive uma vez. É um pensamento hedonista que a gente herdou desse período. Mas o pior é o pessimismo. Porque a gente tem usado esse sentimento pessimista do período de guerras apoiado nas Escrituras. O mundo está perdido, a Bíblia já profetizou que o mundo vai se acabar, então é isso mesmo. Mas esse pensamento pessimista nos impede de lutar. E o nosso tema é não pare de lutar. E nós estamos parando de lutar, por quê? Porque nós estamos sendo influenciados por uma filosofia que surgiu no início do século XX e que impregnou a nossa mente, impregnou o nosso pensamento, sem que a gente se desse conta. Ele influencia as nossas ações. Depois das guerras, surgiu uma esperança novamente. Não, peraí, o mundo não acabou, acabou a guerra, o mundo não acabou, então tem uma chance. Vamos reconstruir o mundo. Surgiu um sentimento esperançoso, progressista, de progresso. O mundo vai progredir, o mundo vai melhorar, mas não vai ser mais por meio da ciência e da tecnologia, como eles pensavam no passado. Vai ser por meio da reestruturação social, dos arranjos sociais de justiça e de igualdade. Surgiu o período dos movimentos sociais, e ele continua até hoje. Começou nesse período, por volta de 1950, e até hoje a gente tem ele em andamento. Então, qual era o pensamento? O pensamento era, vamos construir uma utopia baseada em novos arranjos sociais. Aí vem os movimentos, o feminismo, né? O movimento de luta de classes, a teologia da libertação, foram movimentos dessa época. O que a gente pensaria? Eu posso instituir uma sociedade justa e igualitária por meio de medidas humanas, medidas políticas. Esse pensamento foi baseado ainda no iluminista Rousseau, que dizia que o homem nasce bom, é a sociedade que o corrompe. Então, não precisamos ajustar o homem, precisamos ajustar a sociedade. Esse pensamento é contrário à palavra de Deus, porque ele tira do cenário o fator pecado. Então, a gente vai dizer que fulaninho cometeu um erro, não porque ele é mau, mas porque ele foi injustiçado. Ele roubou porque ele nasceu numa comunidade pobre. Ele se tornou um pedófilo porque ele foi violentado na infância. Então eu justifico o mal pelo mal da sociedade. Ele não é responsável pelo seu erro. Ele é uma vítima. Ele é uma vítima da sociedade. Esse período trouxe o pensamento de vitimismo, né, e de luta pelo paraíso a partir da justiça social. Quando o verdadeiro paraíso ele só é alcançado mediante o sangue de Jesus. É preciso tratar o pecado, é preciso falar de pecado, é preciso denunciar o pecado. Mas o sentimento vitimista
que nasce dos movimentos sociais, nos impede de falar sobre o pecado. Não é politicamente correto denunciar o mal. Não é politicamente correto falar da homossexualidade, falar da violência, falar da pedofilia. Isso não é legal. Eu vou ofender alguém. Eu não quero ofender ninguém. É a época dos movimentos sociais. Eu já vi uma pregação em que o pastor falou do deficiente visual de Jericó e do deficiente físico de Betesda, porque ele não queria usar a palavra cego e aleijado, porque não era politicamente correto. Quanto tempo vai levar para ele pregar em linguagem neutra? Preocupante. É muito preocupante. E é tão sutil, é tão pequenininho, né? Qual o problema? Porque uma palavra, eu mudo uma palavra, eu mudo um pensamento, né? O pior desses movimentos que a gente poderia citar, né? Trazem o sentimento de opressores e oprimidos. Então nós nos vemos como pessoas oprimidas que estamos aqui para reivindicar nossos direitos. Quando algo de errado acontece na minha vida, eu olho para Deus e digo: Senhor, por que eu? Porque eu fui vítima, eu fui uma vítima. Sentimento de vítima, eu estou sendo oprimida. E na igreja, se o irmão não falar comigo, o que é que ele tem contra mim? É porque eu sou mulher? É porque eu não tenho condição social? Por quê? Vitimismo. Nós trazemos isso para a nossa realidade. Ainda que como cristãos, nós repudiemos movimento feminista, por exemplo, repudiamos, né? Se não repudiamos, irmãs, vamos converter. Amém? Amém. Amém. Como cristãos, nós repudiamos o movimento feminista. Mas ainda assim, muitos de seus pressupostos já foram incorporados. Já está dentro da gente. Mesmo a gente sendo contra. Hoje em dia é um espanto se uma família tem mais de 2 filhos. Menino, quanto é tanto filho assim? Oxe, tem televisão em casa não? Tanto filho é esse? A gente se espanta se a pessoa tem mais de 2 filhos. E se a mulher resolver ficar em casa para cuidar da família? Coitada. Coitada, né? Já está incorporado dentro da gente. A gente já assimilou isso. A gente já aceitou que a mulher tem que ser empoderada. Empoderamento feminino dentro da igreja. Eu fui comprar um livro um dia desses sobre os pais da igreja. Policarpo, Anselmo, os pais da igreja. E a pessoa que estava vendendo me ofereceu as mães da igreja. Eu digo: mentira. Mentira que isso não existe. Um livro, As Mães da Igreja. É empoderamento feminino dentro da igreja. É complicado, gente. Já foi absorvido, já foi incorporado. Quando eu falo sobre o feminismo para as mais jovens, vocês precisam ver o semblante de horror. Eu já ouvi jovens cristãos dizer: mas você fala como se fosse algo horrendo. Eu disse: é horrendo. Leia, estude. Já foi absorvido, já foi incorporado. Nós deixamos de anunciar o Evangelho porque não é politicamente correto. Nós nos comportamos como feministas histéricas, muitas vezes, né? Mesmo sendo contra, da boca para fora, o coração muitas vezes já associou. Nós colocamos nossa esperança na restauração social em políticas públicas e não no Evangelho da Cruz. Isso é consequência de um período histórico. Depois veio a pós-modernidade, nós estamos vivendo nela. A pós-modernidade veio pelo avanço rápido do globalismo, o avanço da tecnologia, da internet, da inteligência artificial. Ela desestabilizou a esperança modernista de colocar o mundo em ordem. Não se trata mais de colocar o mundo em ordem, mas de aceitar a desordem, o caos e a diferença. Temos que ser tolerantes com quem é diferente. Começa tão bonito, começa tão lindo. Vamos ensinar as crianças a serem tolerantes. Aí tem que ser tolerante com deficiente, claro. Com pessoas de outra cor, de outra raça, claro. Com um amiguinho gay. Epa, peraí. É sutil, gente. É aos poucos. Palavras bonitas estão sendo incorporadas em nosso vocabulário. Tolerância. Né?
aceitação, empatia. Nossa, essa chega dói, né? Empatia. Temos que ter... Isso são palavras sutis para incorporar valores mais profundos. O pós-modernismo ensina que devemos aceitar o desordem, o caos e a diferença, porque não existe verdade absoluta. Tudo é líquido, relativo e fugaz. E a gente acredita nisso. E a gente acredita a tal ponto que a gente desiste da verdade. Porque existe a minha verdade. E existe a sua. Você acredita assim, tudo bem. Eu não acredito, pronto. Você ficou com a sua verdade, eu fico com a minha. E a gente se cala na verdade. A verdade existe. A verdade é única. A verdade tem que ser defendida. Eu assisti um programa uma vez falando sobre essa questão de ideologia de gêneros. E tinha uma pessoa que se denominava trans. Eu não vou dizer que ela é trans porque ela não é, porque isso não existe. Ela se denominava trans, um homem que se dizia mulher. E alguém na bancada discordava, alguém que representava uma visão conservadora, uma visão tradicional. E o apresentador disse: mas afinal, por que você se incomoda tanto? Se diz que é mulher, deixa ele dizer que é mulher. Se ela diz que é mulher, deixa ela dizer que é mulher, por que isso não incomoda? E ele olhou para a câmera e disse: porque não é verdade. Eu ouvi a resposta. Não é verdade. Ele se sente mulher, mas ele não é uma mulher. Ele é um homem. Esta é uma verdade incontestável. Se daqui a 100 anos acharem as ossadas dessa criatura, vão medir a bacia e vão dizer: é um homem. Porque é um homem. Se fizer um exame de DNA, vão ver lá o cromossomo X e o cromossomo Y. Porque é um homem. A verdade é a verdade. Nós não ousamos mais defender a verdade, porque nós aceitamos o pressuposto pós-modernista de que a verdade é relativa. É verdade para mim, mas se você não crê, tudo bem, fique à vontade. Não, a verdade é a verdade. Ela tem que ser pregada, ela tem que ser defendida. Muitas vezes a gente não abre mão da nossa opinião, mesmo estando errados, porque a minha opinião passa a ser mais importante do que a verdade em si. Nós paramos de buscar a verdade, nós paramos de ir a favor dela, de defendê-la. No mundo efêmero e líquido, nós perdemos o referencial absoluto. E Deus é o nosso referencial absoluto. E a gente não pode ficar calado. E a gente não pode aceitar isso em nome do politicamente correto, para não ferir o sentimento dos outros. Olha o sentimentalismo de novo, né? Não, eu vou chamar ele de ela, porque senão ele e ela fica magoado. Aí você tem que passar a mão, porque eu não posso magoar o bichinho. Gente, a gente tem que tratar com amor, a gente tem que tratar com respeito, mas a verdade não pode ser negociada. A gente tem que chamar pecado de pecado. E a gente não pode usar eufemismos para não ferir as pessoas. Jesus não era nem um pouco politicamente correto com os fariseus de sua época. João chamava de raça de víboras. Sem pena. Porque o pecado precisa ser contestado. Mas nós admitimos esse pensamento, nós admitimos essa ideia. Nós somos levados a pensar que está tudo bem. E não é por aí. Acontece que nós somos seres influenciáveis no mundo influenciante. Nós somos sugestionáveis e o mundo nos sugestiona. E o mundo percebeu isso. Por isso que hoje nós vivemos também a era do marketing. Tudo é marketing. Existem ciências humanas, na psicologia, na antropologia, na sociologia, que estudam técnicas de manipulação mental. Isso existe. As propagandas, elas não são criatividade abstrata, não. Existe uma ciência por trás que sabe o que fazer para manipular as pessoas. E eles fazem. Eles usam cores, sons e imagens para despertar em nós sentimentos de desejo, de fome, de luxúria, de querer ter, de consumismo, para vender, né? Então,
o mundo do consumo, ele vende produtos que não precisamos. Se você abrir o Instagram em 5 segundos, você vai ler umas 3 propagandas. Clique aqui, arraste para o lado, saiba como, saiba mais, adquira o curso, adquira o produto, diga eu quero. A questão é que o mundo não vende só produtos, o mundo vende ideias. E nós compramos as suas ideias. Tudo é feito para nos convencer de alguma coisa. Cada filme, cada série, cada música, cada programa, a roupa que o apresentador usa, o cenário, a música de fundo, tudo é pensado para lhe influenciar. Nada está ali por acaso. Tudo é pensado para gerar algum sentimento em nós e nós comprarmos as suas ideias. Isso é um problema porque, além de nos influenciar profundamente, nós também usamos a mesma estratégia. Eu vi um vídeo uma vez falando justamente sobre isso, falando sobre a manipulação, a influência, e mostrava uma imagem de George Bush e Barack Obama, décadas de distância, Bush pai, décadas de distância. E eles estavam dando entrevista na TV sobre um desastre que tinha acontecido nos Estados Unidos. Eles estavam vestidos exatamente do mesmo jeito, porque a roupa comunica. Aquela roupa queria passar uma mensagem, e ela passa. De que nós estamos engajados, nós estamos trabalhando, a manga dobrada, a golinha meio aberta, nada formal, nós estamos aqui, vamos trabalhar. E funciona, é manipulação mental. Quem quiser saber mais sobre isso, pode ler o livro Maquiavel Pedagogo, que fala sobre a manipulação nas escolas. O problema é que a gente comprou essa visão e está trocando evangelismo por marketing. Entrou na igreja, chegou até nós, já invadiu nosso espaço. E a gente substitui a pregação do evangelho por marketing digital, empresarial, Instagram. Os 12 apóstolos conquistaram o mundo, expandiram o evangelho para além de suas fronteiras, sem uma página na internet, sem um canal no YouTube, sem um folder. Mal sabiam escrever. E eu nem sei nada sobre esses homens. Quem era Simão Zelote? Ninguém nem sabe. Quem era Judas Tadeu? De onde ele veio? Ninguém nem sabe. Eles mudaram o mundo pelo poder da palavra. Nós lutamos com as armas da fé, nós lutamos com a Bíblia e oração. Nós não lutamos com marketing, com propaganda. A gente tá invertendo as coisas. A gente acha, eu digo a gente, igrejas aí no mundo afora, confunde evangelismo com propaganda de igreja. Propaganda de igreja é propaganda de igreja. Evangelismo é Bíblia e oração. Mas a gente assimilou o pensamento pós-modernista do marketing, da manipulação. E no lugar de viver o evangelho, estamos querendo fazer postagem. Nós somos seres sugestionáveis, influenciáveis, no mundo que influencia e sugestiona. O problema, gente, é que esses movimentos, esses eventos, essas revoluções filosóficas, artísticas, culturais, que falam de arte, de música, de poesia, de pintura, de arquitetura, eles não nasceram em vão. O mundo influencia, mas o mundo é influenciado. Quem influencia o mundo? Quem sugestiona esse mundo? João 14,30 diz que o diabo é o príncipe deste mundo. 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento para que não vejam a luz da verdade. E 1 João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno. Esses acontecimentos, todas essas revoluções, vamos romper com o pensamento cristão, vamos enfatizar a ciência, vamos colocar o homem como centro de todas as coisas. Isso nunca entrou. Isso não foi de repente. Isso não é um movimento natural. A Bíblia diz que o mundo é arquitetado, orquestrado por Satanás. Ele é o Deus desse século. Ele movimenta, ele influencia as mentes, ele influencia os pensadores, ele influencia os cientistas, ele influencia os sociólogos, os filósofos, os artistas, os políticos, os professores, as universidades.
Ele influencia esse mundo. E quando você é influenciado por esse mundo, você é influenciado por Satanás. Nós temos deixado a ciência entrar dentro da igreja. A gente está deixando de tratar pecado para tratar problema psicológico. A gente está deixando de tratar pecado para tratar problema social. E essas teorias humanistas, elas são fundamentadas por pensadores ateus, pensadores que não estão comprometidos com o Evangelho, pensadores que estão comprometidos com filosofia iluminista, filosofia renascentista, filosofia que quebra com o cristianismo, que se opõe ao cristianismo. Todas essas ideologias, elas se opõem ao cristianismo. O progressismo, ele não se opõe ao capitalismo. O progressismo se opõe ao cristianismo. Ele é contra o cristianismo. O feminismo não é contra os homens, o feminismo é contra Deus. O feminismo é contra a Bíblia. Ele se opõe ao cristianismo. E quando nós somos influenciados por essas filosofias, nós somos influenciados por Satanás. Vamos agora finalmente para Romanos capítulo 12, versículo 2, que Paulo vai nos ensinar como eu vou vencer a luta contra o mundo. Como eu posso vencer o sistema deste mundo. Essa cosmovisão, esse pensamento que está enraizado nos livros, nas novelas, nos filmes, na escola, principalmente na escola, que está dentro da igreja, na literatura cristã, nas músicas cristãs. Como eu vou lutar contra esse sistema que está tão enraizado, que é o ar que eu respiro? Ele é o próprio ar que nós respiramos. Como vencer isso? Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vivam conforme os padrões deste mundo. Ou algumas versões vão dizer, não vos conformeis com este século. Conformar é estar dentro de uma forma. Se você coloca massa de bolo numa forma de coração, seu bolo vai ter a forma de um coração. Se você coloca massa de bolo numa forma de estrela, seu bolo vai ter a forma de uma estrela. Porque ele tem a forma que a forma tem. Nós estamos dentro do mundo, mas nós não podemos ter a forma que o mundo tem. Amém. Nós não podemos nos moldar a ele, nos conformar com ele, aceitar ele. Não podemos. Paulo diz, não se conforme com este mundo. Não vivam conforme os padrões deste mundo. Nós nos adaptamos facilmente. Nós nos adaptamos até o que é ruim. Você se acostuma até o que é ruim. A gente aceita. Porque é mais fácil aceitar e deixar passar do que estar tentando mudar, do que estar... É uma zona de conforto. Nós nos acomodamos dessa zona de conforto. Mas nós não podemos aceitar este mundo. A gente precisa estar perplexo. O sentimento que eu tenho é que nós perdemos a capacidade de ficar chocados, a capacidade de ficar perplexos, horrorizados, estarrecidos. Essa semana eu estava assistindo, eu super recomendo, quem não for, vá assistir Som da Liberdade no cinema, sobre tráfico de crianças. E eu fiquei perplexa, chocada, extasiada de que milhões de crianças são sequestradas para prostituição, para rituais satanistas, para venderem o seu sangue. Pessoas bebem sangue de criança. Pessoas usam crianças como escravas sexuais. E as pessoas não ligam. A gente fala sobre isso, é triste, né? É muito triste. Sim, vai chover hoje? Cadê a sensação de eu estou em choque? Será que o fato de saber que milhões de crianças estão sendo vendidas para o tráfico sexual não me horroriza? Não me deixa perplexo? Saber que morreu mais crianças pelo aborto do que por qualquer outra doença nos últimos 10 anos? Todo mundo ficou chocado com o Covid. Aborto matou muito mais. Aborto matou mais do que acidente de carro, do que infarto no coração e Covid junto. E ninguém fica chocado com isso. Que a criança é espartejada na barriga da mãe. Ninguém fica chocado que as escolas estão doutrinando as crianças. Que a criança entra crente e sai ateu de dentro da escola. Ninguém se choca com isso, não. Ninguém se choca com um beijo homossexual em desenho infantil.
2 homens se beijando num desenho para criança. Isso não causa horror, nojo, vontade de vomitar, náuseas. Isso me causa desespero. Teve páginas de internet que eu digo, eu vou parar de seguir porque eu não aguento ver isso. Isso me causa angústia. Falando do horror que as crianças sofrem, do liberalismo. Esse mundo está extasiante. Quando a gente acha que chegou no fundo do poço, inventaram uma live NPC, que é a barbaridade da idiotice humana. Pessoa olhando para uma câmera, imitando gestos para ganhar centavos em cada emoji que ganha. É a depravação, assim, é o ser humano ridicularizado. Quando a gente vê uma mulher desfilando na rua a marcha das vadias, o orgulho das vadias, isso causa tristeza, gente. Essa é a idade das trevas. E eu assisti aquilo e eu pensei, meu Deus, e Deus vendo isso? E o coração de Deus vendo isso? Mas sabe o que acontece? A gente não liga mais. A gente está cauterizado. O mundo é assim mesmo. Um casal de gay no shopping, o mundo é assim mesmo. Não, gente, isso é horrendo. Isso é a depravação do ser humano. O diabo quer ver o ser humano humilhado. Um homem que foi feito para ser viril, forte, másculo, todo afeminado, puxando a mão. Isso é horrível. Deus olha para isso e fica triste. E a gente diz, o mundo está assim mesmo. É porque a gente acostumou. A gente acostumou de ver a maldade, de ver a violência, de ver as pessoas morrendo no sinal, crianças pedindo esmola. A gente acostumou com isso. E não dói o coração da gente ver pessoas passando fome. Não dói mais o coração da gente ver a maldade, a pornografia, a imoralidade. Não choca. É um sinal de que estamos nos conformando. E Paulo diz, não se conforme. Fique perplexo, fique chocado, fique extasiado. Isso tem que doer no seu coração, como dói no coração de Deus. Amém. Toda essa filosofia, toda essa ideologia tem que nos causar incômodo. Mas Paulo ele vai dizer mais. Ele diz, não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da sua mente. Ou em algumas versões, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa luta, ela se passa aqui. Não pare de lutar. Essa luta acontece na nossa mente. Tudo isso um dia foi ideia. Tudo isso um dia foi debate numa universidade lá da Alemanha, lá de longe, que os cristãos olhavam e diziam assim, isso nunca vai pegar. Isso são os intelectuais bestas discutindo. E hoje nós estamos sendo influenciados por isso. Em Campina Grande, no interior da Paraíba, chegou pra gente. Chega, irmãos, chega. Essas discussões que acontecem nas universidades, essas ideias, esses pensamentos, que a gente diz, isso nunca vai pegar. Pega, isso chega, porque é uma ideia que é incorporada. A gente estranha, mas nossos filhos não estranham mais. Nossas crianças pequenas vão ouvir o gênero neutro e vão achar normal. Elo, delo, dile. Vão achar que está tudo bem, porque elas cresceram ouvindo isso. E vai achar que todos. E vai achar que está tranquilo, vai achar que está tudo bem. Nós precisamos trabalhar a renovação da nossa mente. É uma batalha intelectual. É uma batalha que estão lutando pelo controle dos nossos pensamentos. Numa brincadeira, a gente manipula as respostas. Numa brincadeira, eles mudam quem somos. Palavras, pensamentos viram palavras. Palavras viram ações. Ações viram hábito. E hábito viram caráter. A gente começa a aceitar, por exemplo, que trans é uma palavra que existe. Essa palavra não existe. Humanos trans não existem. E a gente começa a aceitar que existe. Eu vi uma pessoa falando esses dias na internet dizendo o seguinte, eu não discuto com abortista. Não discuto, porque se eu discutir, eu estou aceitando que existe argumento para o aborto. Não existe argumento para o aborto. Você quer discutir aborto comigo? Aborto é pecado, acabou.
Eu não vou justificar. Eu não vou explicar por quê. Porque senão eu estou admitindo que existe diálogo sobre isso. Não existe diálogo sobre isso. Não existe argumento a favor ou contra. Não existe argumento. Aborto é pecado, aborto é homicídio. E a gente entra na conversa, a gente aceita o debate. Vamos sentar, vamos dialogar, eu vou convencer você. Não tem conversa. É uma batalha pela nossa mente. É uma batalha pelos nossos pensamentos. Somos bombardeados por isso todos os dias. Tudo que vemos, tudo que ouvimos, tudo que assistimos, tudo que convivemos estão repletos de valores mundanos e satanistas, lutando por um espaço em nosso coração. Precisamos transformar nossa mente pela palavra de Deus. Encher nossa mente da palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, nos alimentar da palavra de Deus. Diariamente, constantemente. Filipenses 4:8 diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso, tudo que é louvável, pensai nisso. Se houver alguma dessas coisas numa novela das 8, eu mudo meu nome. Verdade, honestidade, justiça, pureza, amabilidade, bondade, virtuosidade. O que é que a gente está alimentando no nosso coração? O que é que está entrando em nossa mente? O que é que a gente está aceitando como verdade? Quando a gente para diante de uma televisão, diante de um celular, a gente está passivo. É só entrando, só entrando. Não há filtro, não há... É só entrando, é só a gente assimilando. E a gente até diz: isso aí está errado. Mas a gente escuta de novo e daqui a pouco deixa de ser errado. Vira normal. A gente se acostuma. Precisamos transformar a nossa mente, porque a batalha, a verdadeira batalha, acontece em nossa mente. Procure saber: se eu ajo de tal forma, por que eu ajo assim? Que valores orientam minhas ações? Onde eu aprendi esses valores? O que está por trás do meu comportamento? É uma premissa feminista ou é um valor cristão? O que está por trás do meu pensamento? É uma filosofia iluminista, humanista, antropocentrista ou é o cristocentrismo que a Bíblia ensina? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu digo o que eu digo? Por que eu ajo como eu ajo? O que está por trás das minhas ações? É o mundo ou é a palavra de Deus? E para terminar, Paulo vai dizer: não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Enquanto nós estivermos fazendo a vontade do mundo, nós não incomodamos o mundo. Enquanto nós estivermos fazendo a vontade do diabo, ele não liga para a gente. Mas atreva-se a fazer a vontade de Deus. Atreva-se a ser um referencial da vontade de Deus neste mundo. O mundo vai se voltar contra você. O diabo vai se voltar contra você. Por que que a igreja não é perseguida hoje? Porque a igreja está conformada com este mundo. Quando a igreja resolver fazer a vontade de Deus, os leões vão ser soltos novamente. Porque o diabo não tolera igreja fiel. O mundo não tolera a igreja fiel. Mas igreja conformada, igreja calada, igreja silenciada, igreja que não abre um pio para se pronunciar sobre o aborto, sobre a violência, sobre o tráfico de crianças, sobre imoralidade, sobre pornografia. Igreja que não abre a boca não é igreja perseguida. Atreva-se a fazer a vontade de Deus e o mundo se voltará contra você. Mas a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Não se conforme com este mundo. Conforme-se à vontade de Deus. Leia as Escrituras e diga quem Deus quer que eu seja. Será que você pode dizer hoje que você está conformado à vontade de Deus? Que você é quem Deus quer que você seja? Que a igreja que nós somos é a igreja que devemos ser? Nós estamos em guerra, irmãs. Em guerra. É uma luta. Se a gente baixar a guarda, a gente vai ser manipulado. Se baixar a guarda, a gente vai ser influenciado. E a gente vai responder o que eles querem que a gente responda. Mas nós não podemos parar de lutar. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, eu te sou grata por esta manhã, pela tua palavra, Senhor, que fala aos nossos corações. E eu te peço, Senhor, de maneira muito especial, que venha transformar as nossas mentes.
Vem transformar os nossos corações, Senhor. Nos dá novamente a capacidade de ficar chocados, perplexos e estarrecidos com o pecado. Que a gente não se acostume com ele. Que toda essa filosofia que a gente aprendeu na escola, na televisão, nos livros, que tudo isso, Senhor, seja substituído pela autoridade da Tua Palavra. Pelo cristianismo latente, poderoso, forte, que toque, pulse em nossos corações, Senhor. A vontade da Tua Palavra, a Tua vontade, a Tua Palavra, o Teu ensino. Senhor, em nome de Jesus, que sejamos transformados e que possamos transformar este mundo. Não pela ciência, não pelo marketing, não pelas teorias humanas, pelas armas mundanas, mas que a gente transforme este mundo pelo poder do Evangelho, pelo poder da cruz, pelo Evangelho da Tua Palavra. Em nome de Jesus, nos transforma.